isso. Gente, tem 20 funcionários cada um, sujeito contente. Companheiros vereadores, companheiras vereadoras, as pessoas que nos prestigiam nesta manhã, bom dia a todos. Exatamente 9 horas, 9 minutos e mais 23 segundos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária. Para que isso seja possível, eu peço aos senhores vereadores a fineza de registrar a presença. Com 16 senhores vereadores presentes e sob a proteção de Deus, declaramos aberta a 40ª sessão ordinária desta 14ª legislatura, 6 de dezembro de 2005. Questão de ordem. Questão de ordem do primeiro secretário, vereador Cachan. Essa minha questão de ordem, senhora presidente, era para, mesmo atrasado, motivo, foi ontem, né? Gostaria de dedicar, acho que todos os demais companheiros da casa, dedicar essa sessão à nossa companheira, presidente da casa, Ana Tonelli, pelo seu aniversário de ontem. Ontem, o aniversário da nossa querida presidente da casa, Ana Tonelli, então, gostaria de dedicar essa sessão a Ana Tonelli, presidente da casa do Legislativo. Muito obrigada, companheiro vereador Cachan, meu primeiro secretário. Muito obrigada mesmo. E um ano a mais vivido, dizem que um ano menos de vida, mas não pensamos nisso e vamos vivendo, vamos trabalhando. Quanto Deus nos der vida e saúde, vamos continuar aí juntos. Eu agradeço as manifestações de ontem, as pessoas, meus companheiros de imprensa de toda a cidade, as pessoas que nos ligaram, né? Num significado de uma amizade para conosco, não com a vereadora, mas com a pessoa, com a Ana Tonelli. Muito obrigada, e o senhor me emociona mais uma vez nesta manhã, vereador Cachan. Peço ao senhor agora que, por fineza, faça a leitura da matéria do pequeno expediente. Matéria apresentada na 40ª sessão ordinária de 6 de dezembro de 2005. Projeto de Lei Complementar 0787/2005, do nobre vereador Felisberto Negri Neto, que altera o Código Tributário para prever indicação de débitos pendentes na notificação do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU. Projeto de Lei 9.462, de 2005, do prefeito municipal Ari Fossen, que autoriza convênio com o Estado, Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, para repasse financeiro para obras da Fundação Municipal de Ação Social FUMAS, no Jardim São Camilo. Projeto de Lei 9.463/2005, do prefeito municipal Ari Fossen, que autoriza convênio da Fundação Municipal de Ação Social FUMAS com a Associação da Educação do Homem de Amanhã para estágio de menores. Projeto de Lei 9.464/2005, do novo vereador Felisberto Negri Neto, que prevê em via pública faixa indicativa de proximidade de equipamento eletrônico e de fiscalização de velocidade. Projeto de Lei 9.465 de 2005, do nobre vereador Marcelo Roberto Gastaldo, que altera a Lei 4.907/96 para prever utilização de colete e capacete na distribuição de folhetos em semáforo.
Projeto de Lei 9.466, 2005. Nobre vereador Felisberto Negri Neto, que altera a Lei 6.347/04 para estender aos estabelecimentos públicos de saúde a exigência de afixação de cartaz com orientação sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Veto total ao projeto de lei 9.385 de 2005 de Carlos Alberto Kubitsa, do nobre vereador Carlos Alberto Kubitsa, que altera a lei 5.257/99 para regular intervalo entre horários de ônibus. Veto total ao projeto de lei 9.396/2005 de José Carlos Ferreira Dias, que condiciona a revenda de tinta, esmalte sintético e afins em aerosol para menores de 18 anos. Projeto de resolução da mesa, que institui avaliação especial de desempenho em estágio probatório e revoga as resoluções 478/01 e 479/01 correlatas. Moção de número 91/2005, do novo vereador Gerson Henrique Sartori, de apelo ao governo federal por reajuste dos proventos dos aposentados e pensionistas pelo mesmo índice do reajuste do salário mínimo. Moção 92/2005, do novo vereador Nivaldo Ramos de Freitas, de apelo ao governo federal por parcelamento de contas de energia elétrica em atraso. Senhor presidente, essa matéria apresentada na 40ª sessão ordinária de 6 de dezembro de 2005. Presidência agradece e informa aos presentes que as listas dos requerimentos de alçada do plenário e os requerimentos também de alçada da presidência e as indicações já foram distribuídas a todos os senhores vereadores, e a lista das correspondências recebidas durante a semana se encontram na secretaria à disposição de todos os senhores vereadores interessados. Nós pedimos agora, mais uma vez, aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início à ordem do dia. Vereador Marcelo, o senhor registra sua presença? Com 14 senhores vereadores presentes, temos número regimental, então vamos passar à ordem do dia, lembrando que as atas da 39ª sessão ordinária, da 11ª extraordinária, realizadas no dia 29 de novembro, e da 12ª extraordinária, realizada no último dia 2, ficaram à disposição de todos os senhores vereadores pelo período regimental, e como não houve pedido de impugnação ou de retificação, nós estamos considerando as atas como aprovadas. Primeiro item da ordem do dia é o projeto de lei complementar número 786 deste ano, de autoria do vereador Luiz Fernando Arantes Machado, que altera a lei complementar para estender previsão de ciclovias a pontes e viadutos. Está em discussão o projeto. Com a palavra, seu autor, vereador Luiz Fernando. Senhora presidente, bom dia, senhores vereadores. Visa o projeto de lei complementar 786 de 2005 estabelecer a previsão de ciclovias a pontes e viadutos. A intenção é de se fazer a extensão da previsão já existente para ciclovias na nossa cidade,
para pontes e viadutos. É um conceito extremamente atual, visando a situação ambiental em que o mundo se encontra a privilegiar o deslocamento das pessoas através de veículos não poluentes. O projeto de lei complementar tem justamente essa intenção, estabelecer dentro da nossa cidade a extensão de previsão de ciclovias a pontes e viadutos, que no projeto de lei original não consta. Para que os senhores vereadores façam o seu posicionamento e firmem aquilo que entendem juridicamente viável ser aprovado nesta casa, encontra-se dentro da minuta do projeto um parecer da consultoria jurídica que estabelece pela legalidade do projeto, já que nós temos uma competência concorrente no que diz respeito a esta matéria, tendo totalmente viabilidade de votação e sanção e posteriormente sanção do Poder Executivo, caso esta casa entenda seja viável o projeto. Eu não me estenderei mais na colocação dessa discussão, porque entendo já está superada. Mais uma vez digo que esta previsão visa exclusivamente adequar as questões ambientais de transporte no futuro da nossa cidade. Por isso, peço a aprovação de todos os senhores vereadores ao projeto de lei 786 de 2005. Agradeço, senhora presidente, são essas minhas palavras. Continua em discussão o projeto. Não havendo mais vereador querendo falar no mesmo, está em votação. Lembrando que este projeto precisa da votação de 2/3 dos senhores vereadores. Vereador Gerson. Parabéns, vereador. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. 16 votos favoráveis. Aprovado, portanto, projeto 786. Próximo item é o projeto de lei 9.392 deste ano de 2005, de autoria do vereador Júlio César de Oliveira, que veda o uso de animais em apresentações circenses e similares. A presidência recebe um requerimento que traz o número 390, vem assinado pelo próprio vereador autor do projeto, pedindo o adiamento para a sessão ordinária do dia 28 de março do ano que vem, da apreciação do presente projeto de lei. Está em discussão o requerimento de adiamento. Com a palavra, o autor do projeto, vereador Júlio César de Oliveira, e também autor do requerimento de adiamento. Senhora presidente, senhores vereadores, eu venho aqui solicitar que os nobres pares me ajudem, adiando mais uma vez esse projeto, é o segundo adiamento, mesmo tendo em vista que a gente promoveu uma audiência pública no último dia 23 de novembro, mas tendo em vista que nesse mesmo dia chegou a essa casa um fax de um escritório de advogados de nomes Asta Lopes, Del Boni e Carvalho Júnior, em nome da Abracirco, solicitando que fosse aberto um espaço para que eles até aqui viessem e fizessem o contraditório, que era o que nós queríamos que tivesse ocorrido no dia da audiência pública. Entende esse vereador que nós não deveríamos, a partir do momento em que tenho uma solicitação, não deveríamos não dar a oportunidade desse contraditório. Eu acho que é importante a gente ouvir todas as partes. É importante que a gente forme realmente uma consciência do momento da votação
desse projeto de lei que tem suscitado tantas discussões, não só a nível de Jundiaí, mas também a nível de outros municípios e a nível do país como um todo. Então, por isso, pedi esse adiamento e joguei já para o final do mês de março, para que a gente tenha tempo de organizar realmente, de novo, um debate público. Não mais farei uma audiência pública, mas sim um debate público, onde a gente espera que o pessoal da Abracirco, desta vez sendo avisado com antecedência, que não aleguem depois que não tiveram a oportunidade de se manifestar. Então, senhora presidente, apenas para justificar o porquê desse adiamento, dizendo que, a partir do momento do recebimento dessa correspondência, nos sentimos obrigados a dar espaço para um contraditório. Então, assim, o faremos e estaremos solicitando depois todo o aparato necessário para fazer esse debate público. São essas palavras, senhora presidente, senhores vereadores. Continua em discussão, requerimento, em votação. Posso elogiar a votação da sua filha, não? Posso falar no pequeno expediente? Não, eu vou falar sobre ela. Gabriela Miranda, a esposa do Cláudio Miranda. Doutor Cláudio Miranda, por favor, seu voto. Encerrada a votação, 12 votos pela aprovação, 3 senhores vereadores ausentes e a presidente que não vota. Aprovado, portanto, o requerimento de adiamento. A discussão do projeto está adiada para o dia 28 de março de 2006. Nós recebemos um ofício que veio assinado pela senhora Tânia Mussi Maia e pede para que seja lido em plenário. Eu peço a fineza de o primeiro secretário fazer a leitura do ofício que recebemos da senhora Tânia Mussi Maia. Jundiaí, 5 de dezembro de 2005. A excelentíssima presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, Ana Tonelli. Aos senhores vereadores da Câmara Municipal de Jundiaí, venho parabenizar a atuação do PROCON de nossa cidade, do qual fiz uso e fui prontamente atendida na minha solicitação perante a uma denominada instituição que somente me ressarciu depois da competente, eficiente e rapida ação da equipe PROCON, formada por Antônio Augusto Jareta, coordenador PROCON Jundiaí, Neuza Maria de Castro Soares, advogada conciliadora, Carmen Alfieri Borelli, agente fiscal, Geslaine Lucília Lopes da Rosa, atendente técnico, Djalma Jorge, atendente técnico. Deixo esse registro para ser lido em plenária perante todos os presentes. Atenciosamente, Tânia Mussi Maia, RG 3477233. A presidência agradece, ficou registrado, portanto, nos anais da Câmara. Iremos agora enviar uma cópia desse ofício a todos os senhores e senhoras representantes ou funcionários do PROCON da nossa cidade. A presidência vai suspender os trabalhos por até meia hora, se necessário, para que os senhores vereadores possam ouvir o doutor João Figueiredo, que é o presidente do IPREJUM, que está na casa, no Salão Nobre, nos aguardando, para esclarecimentos com relação a um projeto que temos tramitando na casa. Portanto, está suspensa a sessão por até meia hora e a presidente convida os senhores vereadores para que se dirijam ao Salão Nobre para que possamos receber o presidente do IPREJUM, doutor João Figueiredo. Suspensa a sessão.
vai, tá muita gente aí. Estão reabertos os trabalhos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Júlio César. Senhora presidente, tendo em vista todos os debates que ainda nos aguardam nesse dia, nessa manhã aqui, eu gostaria que a senhora submetesse ao plenário a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessários. Presidência coloca a apreciação do plenário o pedido verbal do vereador Júlio César de Oliveira para que os trabalhos sejam prorrogados por até 2 horas, se necessário. Está em votação. Peraí, fica aí. Encerrada a votação, 10 senhores vereadores pela aprovação do pedido, 5 vereadores ausentes e a presidente que não vota. Está prorrogada a sessão por até 2 horas, se necessário. Ao mesmo tempo, a presidência suspende os trabalhos por até 1 hora, se necessários, primeiramente para ouvirmos as comissões dos funcionários e dos empregadores do setor de comércio e depois da fé e política. Os trabalhos estão suspensos por até 1 hora, se necessários. Senhor Humberto, como nós havíamos dito ao senhor, nós iríamos receber uma comissão, achava eu que era apenas os representantes da associação que aqui estavam. O senhor já deve ter conversado com algumas pessoas. O que o senhor prefere? Que recebamos a comissão aqui no Salão Nobre. Então, por fineza, junte uma comissão de funcionários e uma comissão da associação, por favor, de representantes dos empregadores, e os senhores vereadores todos Questão irão, de ordem, então, senhor presidente. nós estamos com a sessão suspensa, vereador, e a gente se reúne aí no Salão Nobre, se o senhor entender. Pois não. Que, da minha parte, eu, vereador Gerson, não faço questão nenhuma de discutir com todo mundo que está aqui e do jeito que eles querem, porque senão a gente vai discutir lá e fica aquela coisa que parece que é estranha. Então é uma coisa regimental da nossa casa, a nossa Câmara votou esse projeto, está lá para o prefeito vetar ou não, nós temos condição de discutir com todo mundo com muita tranquilidade, e com serenidade que esses vereadores dessa casa têm. Então não tenho problema nenhum para discutir esse projeto com os funcionários, com os representantes da associação comercial, com o sindicato dos funcionários e com quem tiver que discutir. É só a gente saber, democraticamente, uma vez que essa casa aprovou nessa tribuna, se quiser fala com a comissão, mas se quiser dá para falar aqui, muito tranquilo. Senhor presidente. Correto, então, pois não, questão de ordem, vereador Caixã. Eu também gostaria que fosse discutido aqui em plenário. Correto. Já que nós votamos em plenário, também nós devemos também respeitar a população que veio hoje aqui e temos que discutir aqui também. Presidência é democrática, só pede 1 minuto de silêncio, por favor. Questão de ordem, presidente. Eu só diria o seguinte, que não haja tumulto, porque se todos forem falar ao mesmo tempo, não se chegará a nenhum denominador. Ouviremos então o representante da associação comercial, que representa os empregadores, um representante do sindicato dos funcionários, que representa os funcionários, mas ainda assim poderemos ouvir também um dos funcionários ou um dos comerciantes, se não ficarem satisfeitos com os representantes, que é da associação e também do sindicato. Questão de ordem, vereador Negri. Só, presidente, Questão senhores vereadores. Na verdade, eu também, como autor do projeto, autor dessa ideia, também não tenho sentimento e ressentimento nenhum de discutir o tema aqui em plenário. Tanto que o projeto ficou 2 anos aqui tramitando por essa casa, foi até publicado e divulgado pela imprensa oficial do município, até cheguei a conversar com um dos presidentes dessas associações de comércio a respeito do assunto. No entanto, também debato em tribuna, também dou as minhas razões, né, em tribuna, e com certeza, como disse Vossa Excelência, isso é uma casa de leis, é um regimento interno que deve ser respeitado, e eu, como uma pessoa democrática que sou, gostaria até de ser o primeiro a fazer a minha explanação, se for o caso de fazer aqui na tribuna. No entanto, logicamente, que com representantes
desse segmento, já que eles o têm, seria de bom arbítrio para que nós pudéssemos também entender e saber da parte deles. Mas eu também não faço objeção nenhuma, discuto e debato com quem quer que seja, em qualquer fórum. Já fomos até na televisão, nos jornais, e não há problema nenhum. Correto. Então, eu faria o seguinte, eu abriria primeiro a palavra para o vereador Negri, se assim o entender, então, que ele exponha as suas razões. Ele apresentou o projeto, mas deixamos claro que, uma vez aprovado em plenário, o projeto é da Câmara Municipal. E ele irá dar as suas explicações, dirá em que posição está esse projeto. Depois, se outros vereadores também quiserem estar falando, e aí, mas a gente faria o seguinte, houve o autor do projeto, houve um representante da associação, e depois abre aos senhores vereadores e ao representante dos funcionários também do comércio. Vereador Negri. Senhora presidente, senhores vereadores, primeiro deixar claro que isto tudo aqui é questão de vida, não é questão de morte, não é questão de querer se condenar ou se absolver esse ou aquele cidadão, essa ou aquela pessoa. Todos nós sabemos que essa Casa de Leis, ela é o muro de lamentação do cidadão de Jundiaí. Assim como alguns comerciantes, neste caso, objetivo, são contrários que nós festejemos os 350 anos de nossa cidade, o aniversário da nossa cidade, não sei por que motivo, que nós nunca, em nenhum momento, dissemos que o comércio não deve abrir. Nós, inclusive, insistimos para que o comércio abra, assim como abre aos domingos, aos sábados até 6 horas, aos feriados, abre até as 10 da noite. Da mesma forma, o comércio não só pode, como deve abrir no dia 14. Abrirá sendo feriado ou não sendo feriado. Nós também recebemos alguns segmentos da sociedade nos indagando sobre o feriado, sobre o ano passado, quando Jundiaí completava 349 anos. Naquela oportunidade, eu já havia apresentado um projeto de lei nessa casa, foi protocolado aqui em março do ano 2004, portanto há quase 2 anos, dizendo aquilo que a lei nos permite e nos manda, que Jundiaí deveria contemplar o 4º feriado, que nós temos direito de acordo com a lei federal. Entendi que todo trabalhador jundiaense, inclusive os trabalhadores que aqui se encontram, e todos nós, trabalhamos um dia a mais de graça, sem receber os direitos trabalhistas que poderíamos ter. Assim como todos os outros municípios do Brasil festejam seus 4 feriados municipais, Jundiaí festeja 3 feriados. O dia 2 de novembro, nós estávamos pleiteando com que ele fosse festejado no aniversário da cidade, ou seja, no dia 14 de dezembro. Porque, se todos não sabem, no ano de 1526, quando os primeiros bandeirantes aqui passaram pelo rio Jundiaí, Jundiaí já começou a ter uma característica que teria hoje. Em 1651, foi quando Rafael de Oliveira e Petronila Antunes para cá vieram e se estabeleceram na nossa cidade, erigindo aí a primeira capela, que era a capela de Nossa Senhora do Desterro. Em 1655, no dia 14 de dezembro, foi que Jundiaí foi consagrado e elevado à categoria de vila. E isso está em todos os livros. Jundiaí foi condecorado, inclusive a Câmara Municipal, a primeira Câmara Municipal de Jundiaí foi em 1656, quando nós fomos condecorados, o ano passado, em Brasília, como uma das câmaras mais antigas do Brasil. Isso tudo me levou a discutir sobre feriado da nossa cidade, 350 anos. O ano passado, antes de completar 349 anos, eu me recordo que cheguei a comentar com então meu amigo Valdemar Bertazzoni, para que nós pudéssemos aprofundar o tema, discutir sobre o tema. Cheguei até a conversar com ele numa festividade durante mais de algum tempo, uma meia hora pelo menos, e solicitei para que me procurasse, para que a gente pudesse continuar conversando. Mas, como sempre acontece, muito trabalho, muitos afazeres de ambas as partes, acabamos não nos encontrando. E o projeto ficou tramitando aqui.
até que a gente está reparando as festividades que estão contemplando a nossa cidade, tanto pelo lado do comércio, como lado da indústria, principalmente pelo lado do poder público, com cantorias, com eventos, enfim, a televisão divulgando, os jornais divulgando, são 350 anos, afinal, do nosso município. Resolvemos, então, de comum acordo com a Câmara Municipal, o projeto já estava há quase 2 anos aí, projeto apto, legal, constitucional, resolvemos também fazer com que todos participassem, até a Prefeitura, de uma forma mais efetiva, ou seja, que ninguém diz que o comércio não pode abrir, eu até acho que o comércio deveria abrir, e até com festividades mesmo, trazendo cantoria, fechando a praça, fazendo... E o feriado, na verdade, pessoa de indústria, pessoa de empregado, empregado doméstico, do serviço público, viriam até na cidade, pessoas empregadas de uma forma geral, viriam na cidade até para participar dos festejos. E todos nós, às vezes com carreta, carro de som, alguma coisa nesse sentido, porque eu tenho a plena certeza, do jeito que eu conheço Humberto Fioravante, e toda a diretoria da associação, do sindicato, todos eles, são pessoas, eu tenho maior liberdade de dizer isso, são pessoas de extrema competência. Humberto Fioravante tem sido aí um baluarte do comércio da nossa cidade, tem aparecido não só aparecido, tem resolvido problemas perante o governo do Estado, é por isso que eu credencio até a pleitear uma vaga numa Câmara Federal, o qual eu respeito e tenho a certeza que pessoas como ele é que nós estamos precisando em Brasília. No entanto, voltando ao foco do feriado. A Câmara Municipal ouve por bem, o projeto já não é mais meu, o projeto é da Câmara Municipal, como um todo. A Câmara Municipal ouve por bem também participar e dizer, olha, vamos festejar o aniversário da cidade. É 14 de dezembro. Gostaria que fosse dia 10 de janeiro, que é o meu aniversário, seria muito melhor. Porque o comércio não iria discutir isso. O comércio está discutindo porque realmente é uma época perto do Natal, é complicado, nós já tivemos a questão do 8 de dezembro, eu pensei tanto que o projeto ficou 2 anos tramitando aqui, quer dizer, mas, no entanto, muita coisa mudou. O comércio em Jundiaí hoje, ele é competitivo. Ele é um comércio que, com certeza, você não consegue ir comprar coisa trambique na 25 de março, na Avenida Paulista, naquele shopping que lá... Jundiaí vende coisa de qualidade, nós somos sempre bem atendidos no comércio, o trabalhador, muitas vezes, nos atende, como sempre, nos atende muito bem, né? Então, eu nem me preocupei com o espírito do comerciante em si, e nem do comerciário. Quando apresentamos, e com certeza a Câmara Municipal, porque esse assunto está aí. Então, apresentamos o projeto foi aprovado. Já digo e repito, é questão de vida, não é questão de morte. Se entendermos que não se deve comemorar, o projeto está na mão do prefeito para sanção, para veto. Não sei como o feriado será festejado, com todo mundo trabalhando. A nossa preocupação é uma preocupação que não deve ser só nossa, deve ser uma preocupação nossa e deles. Quer dizer, uma preocupação deles também, principalmente porque como festejamos e como deixa tudo aberto. E por que nós não temos mais um feriado municipal que nós temos direito a tê-lo? O trabalhador tem direito a tê-lo. O trabalhador de Jundiaí tem direito a gozar mais um feriado, a ficar em casa. Ou trabalhar e ganhando suas horas extras, ganhando o que a lei os faculta a pagar. Esse é um aspecto. Então, senhora presidente, senhores vereadores, eu não estou vendo motivo e razão para que nós não, inclusive juntamente com os nossos queridos amigos que aqui estão, conversarmos com o prefeito, para que o prefeito sancione o projeto, para que realmente festejemos o feriado, e para que os nossos dignos representantes do comércio, os donos de comércio, o pessoal do sindicato, o pessoal da associação, arrumem uma alternativa para que o comércio funcione, assim como arrumaram para funcionar até as 10 da noite, assim como arrumam para funcionar aos sábados, assim como os shoppings trabalham aos domingos, assim como a Casa Bahia trabalha aos domingos, assim como todos querem ou podem trabalhar,
que também arrume uma alternativa onde todos participem, onde todos nós, poder público envolvido, comércio, comerciante, comerciário, população, cidadão. Até porque Jundiaí tem 333 mil habitantes. Né? As pessoas moram na cidade. Então, só para encerrar, presidente, eu agradeço por ter me dado a oportunidade de falar, eu agradeço a vocês por terem ouvido. As minhas razões não foram, de forma nenhuma, em prejudicá-los. Da mesma maneira que nós estamos indicando o feriado do 14 de dezembro, nós assumimos, e a presidente vai me dar mais um minuto, por favor, nós assumimos aqui um projeto de lei exigindo que o plano diretor seja cumprido quando se cobra estacionamento em banco, quando se cobra estacionamento em shopping. Não que eu seja contra, pode cobrar, mas muda a lei. O plano diretor, ele diz que a cada 50 metros de área construída tem que ter uma vaga para comércio e serviço. Então, o cidadão, quando vai fazer uma padaria, quando vai fazer uma farmácia, quando faz um shopping, quando faz um banco, ele é obrigado a deixar num projeto arquitetônico e aprovado na prefeitura uma vaga a cada 50 metros quadrados. Ele não pode depois mudar o espírito da lei. Ele não pode terceirizar aquele estacionamento e cobrar vaga. Eu assumi, briguei, a Câmara aprovou um projeto. Está na Justiça apenas o Maxi Shopping. Os demais não. A prefeitura não está fazendo sua parte, não está cumprindo. Mas com certeza lutamos a favor do cidadão. Eu assumi, e a presidência estava aqui, vereador Caixão, ano passado, e eu vou encerrar, presidente. Quando tivemos aqui o Tribunal de Justiça mandando abrir todos os loteamentos fechados nessa cidade, por questão de segurança, são mais de 22, 25 mil pessoas que moram nesses loteamentos. Fiz um projeto de lei, estudei, analisei, fiquei uns 6 meses estudando todas as legislações estaduais, federais, todas que tem. A Câmara aprovou uma lei onde não pôde ser contestada. Os loteamentos continuaram fechados, aí estão fechados, ninguém derrubou uma portaria, um muro. E nós assumimos e fomos perante todos os loteamentos. E todas as pessoas que sabem, e muitos daqui que estão aqui moram dentro desses loteamentos, sabem que hoje poderiam estar morando com insegurança, morando lá dentro, sem portaria, sem muro, sem nada. Isso a Câmara assumiu através de um projeto desse vereador. Da mesma forma isso. Então, eu não quero polemizar. Existe o lado bom e existe o lado não muito bom das coisas, mas que tem que ser resolvido e sanado. Senhor presidente, apenas para a reflexão de todos, não é questão de morte, é questão de vida, até porque Deus, e eu acredito muito no Todo-Poderoso, o mundo tem milhões de anos para trás e terá milhões de anos para frente. No entanto, nós estamos vivendo esse mesmo momento. Deus quis que nós vivêssemos esse ano, esse momento, e nós aqui estamos. Encerramento, tá bom? vereador. Encerrado os trabalhos. Encerrado. Eu pediria agora ao senhor Humberto Fioravante, por favor, se é ele quem representa os comerciantes ou alguém que os representasse, por favor. Tem aí o microfone, Humberto, acho que fica mais fácil. Vereadores, comerciantes, comerciários, a preocupação quando a gente veio à Câmara e da nossa movimentação é porque o feriado para o comércio é ruim, e não é só por causa do dia 14, que acaba, e foi essa colocação de um dos comerciantes, quem acaba pagando a conta é o comércio. O custo para que nós possamos abrir nas condições que o vereador Negri colocou é impraticável. Os custos aumentam e muito, porque o feriado você tem as horas extras, e não somos contra que tenha mais um feriado se o Joinville tem. Só não pode ser no mês de dezembro, porque todos sabem já a dificuldade que foi tirar o 8 de dezembro, e sensato foi o vereador Júlio César, quando falou da Abracico, que foi aberto, me parece que circo é mais importante que comércio, porque nós não fomos ouvidos, e essa preocupação de 2 anos, ele citou outra entidade, mas nós, a Associação Comercial, em momento nenhum recebemos o projeto, e eu tive o cuidado de ligar para o Negri na terça-feira passada, quando eu soube que o projeto ia entrar, e eu recebi a informação que o projeto não iria à votação. Eu pedi que isso fosse colocado em discussão, como nós estamos fazendo agora.
Isso aqui teria que ser feito antes, não de afogadilho, como foi na terça-feira passada. Que a mesma preocupação que você, Ana, teve, que não sabia de que nós vínhamos aqui, nós também não sabíamos que seria votado. Eu queria esclarecer o senhor apenas uma coisa. Não foi o único projeto votado em regime de urgência. Essa casa tem um regimento interno e ele é cumprido à risca. Quando o vereador coloca ou pede para colocar um documento ou um projeto em regime de urgência, ele o faz porque já está apto a ser discutido. E os demais vereadores acatam porque isso é próprio de cada um deles. Então, não há que se comentar, nós estamos aí com um caso que hoje entrará em urgência na casa, e era isso que discutíamos no plenário entre os vereadores, apenas isso. Então, não se tratou de puxar tapete absolutamente de ninguém, quando o vereador pensou em colocar de urgência, talvez até pela proximidade do dia 14, apenas isso. Eu não informei, penso porque nós teríamos essa sessão hoje, né? Eu acho que nós poderíamos ter conversado, se houve tempo, haveria tempo hoje também. A preocupação é, o comércio não quer o feriado para o dia 14, a nossa vinda aqui é para que iremos ao prefeito, que o prefeito vete o projeto, e a nossa preocupação aqui de vocês aqui, vocês mantenham esse veto. É esse compromisso que nós aqui queremos dos vereadores. Não é por outra razão. Nós sabemos que já foi votado, que já está na mão do prefeito, já conversamos com o prefeito. O que nós precisamos dos senhores é o compromisso dos senhores manterem o veto que possa vir da nossa prefeitura. É só isso. E eu tenho certeza, vereador, eu tenho certeza que mesmo em o senhor prefeito vetando, esse veto não chegará antes do dia 14. Até porque nós temos na próxima sessão o orçamento do município e não poderemos colocar nenhum outro item naquela data. Apenas o orçamento será votado. E já é no dia 13. A votação do orçamento é no dia 13. Com certeza, até o dia 14, o veto não chegará aqui. Ele chegará depois e possivelmente no ano que vem. Eu acho que aí, o senhor conversando com todos os vereadores, com certeza, em sendo a vontade da maioria, eu acho que tudo é conversável. E esse veto, claro, poderá ser mantido. Por que não? Esse é o compromisso que nós queremos. Eu acho que poderíamos sair hoje aqui com esse compromisso. É essa a nossa vontade. E a preocupação não é apenas com esse ano. A preocupação é que o feriado não seja instituído, é só. Não é correto. Passarmos simplesmente empurrar com a barriga para o ano que vem para a gente ver o que vai fazer. Nós temos que resolver agora. Não temos essa discussão novamente em 2006. Correto. Vereador Gerson. Como eu falei com muita tranquilidade, Humberto, sabe o respeito que eu tenho por você, pela associação e principalmente pelos funcionários. Como você mesmo disse, que o projeto semana passada foi apresentado de afogadilho, ainda que nós regimentalmente não concordemos com isso, também ninguém precisa assumir compromisso da forma como você está falando, agora. Porque tem o setor do comércio, tem os funcionários do comércio, tem os funcionários das indústrias, tem as outras pessoas de Jundiaí, tem as outras entidades, e por que não a gente fazer, já que disse como a questão do circo, que o vereador Júlio falou, e vai estar ouvindo o outro lado, uma vez que ele fez audiência pública e não veio, e nós queríamos a sessão sempre cheia para estar acompanhando, infelizmente não é assim, então por que nós não organizarmos, já que não vai ser esse ano, um debate maior, um debate amplo, onde nós podemos aí estar ouvindo toda a sociedade, sugestões novas, quem sabe, você falou de repente que o custo para o comércio pode ficar mais caro, a gente está olhando de um lado, talvez pagar hora extra para o funcionário, esse tipo de coisa às vezes fica mais caro, mas talvez também os trabalhadores, estando na cidade, com promoções, com eventos, com show, com coisas que acontecem em tanto lugar, e vocês estão progredindo muito, eu vi isso ontem, dei os parabéns para a Associação Comercial, pela questão da paz ontem, tem tanta coisa para a gente avançar, então está em tempo ainda de discutir. Agora não dá também para vereador aqui, e aí nós nem discutimos isso, mas não dá para ninguém aqui vir, nós assumimos um compromisso aqui e agora desse jeito. Porque senão, a gente também pode montar
Traz de um lado a torcida do Corinthians, do outro a do Palmeiras, e nós não vamos chegar a lugar nenhum. O São Paulo vai ser campeão do mundo. Quer dizer, então não adianta pôr o Corinthians e o Palmeiras do lado. É melhor a gente discutir isso, uma vez que está falando que não entra esse ano, não dá para sair com compromisso aqui e agora. Mesmo porque nós, como vereador, eu votei favorável ao projeto do Negri. Já não é um projeto do Negri, é um projeto da Câmara. E nós, como vereador dessa casa, queremos essa casa com o respeito que ela merece, como uma instituição que ela merece. Então, se o prefeito e o Poder Executivo têm o respeito que ele merece, o Judiciário tem o respeito que ele merece, querendo ou não, nós respeitando ou não, a gente respeita. A Câmara também tem que ser respeitada. E nós, 16 vereadores dessa casa, vamos brigar por isso. E aí, se nós cometemos equívoco ou não, nós vamos numa discussão, e aí a associação comercial vai ter a oportunidade de pôr os argumentos, e os outros setores da sociedade vai ter a oportunidade de pôr os argumentos. Hoje, na minha ótica, numa cidade do porte de Jundiaí, teria que ser feriado no dia do seu aniversário, principalmente no ano que ela faz 350 anos, principalmente por tudo que ela cresce, principalmente pelos seus índices e por tudo que tem. Mas não dá mais tempo. Tem tempo para discussão. Então, eu acredito que ninguém precisa tomar a decisão de falar hoje, até porque tem bastante gente, mas eu acredito que essa casa não tem essa preocupação, mesmo porque todos são e todos querem ver Jundiaí crescendo. Nós temos a oportunidade de discutir para frente. Vocês vão ter a oportunidade de conversar com o prefeito, se ele vai vetar ou não vai vetar, eu não sei o que ele vai fazer. Nós vamos ter, cada um aqui, a oportunidade de ver se vai derrubar o veto ou não, mas temos tempo de conversar. Agora, decisão de pronto, da minha parte, seria um equívoco da Câmara Municipal de Jundiaí. Acredito que a conversa, o diálogo, ela é sempre mais... vai criar uma coisa muito melhor. Porque senão, cada vez que um setor da sociedade tiver um interesse, não que ele não seja justo ou injusto, cada vez que um setor da sociedade pôr pressão em cima, os vereadores mudarem a posição, vai parecer o que isso aqui? Então a gente tem que discutir, e aí vocês vão ter os argumentos, eu sei que vocês têm, outros setores terão outros argumentos, e aí nós vamos avaliar como eleitos que fomos. Então eu defendo aqui que continue a discussão, continue a conversa, com respeito, com serenidade, tanto com a associação, o Clube dos Lojistas, com os funcionários, com a Câmara e os poderes dessa cidade. Então o diálogo, na minha opinião, deve continuar, mas com muita serenidade, porque só aí a gente avança, senão fica disputa, e disputa não é bom. Disputa não é bom. Vereador Gerson, o senhor encerrou? Só para terminar, vereadora Ana, para deixar bem claro, da minha parte, para ser bem claro, se tiver disposição de diálogo, de conversa, eu estou disposto a dialogar junto com os vereadores, junto com quem for. Até eu que propus para falar, para todo mundo ouvir, para depois não dizer que esse falou, aquele outro falou, ou o outro. Então aqui os vereadores têm cara, assim como vocês têm cara. E nós, assim como vocês querem vender, nós também dependemos de voto depois. Por isso que a gente está falando da cara de vocês. Veja bem, não tô... Então, só para terminar... Gerson, encerre, por favor. Por isso que a gente não quer esconder, seu Humberto. E por isso que se tiver... Por favor. Por isso que se tiver que trazer craque, montar time, fazer craque, tudo isso, todos aqui têm para trazer. Então, se tiver seriedade para discutir, tem disposição de discutir. Se não tiver seriedade para discutir, aí cada vereador vai votar pela sua consciência e por aquilo que ele acha. E tem o direito porque foi eleito. Era isso. Caro vereador. Vereador Adilson Rosa, por favor. Presidente da Câmara, por favor, eu gostaria de fazer uma... Maíra, por gentileza, por Maíra, com toda a amizade, com todo o respeito que eu lhe tenho, por fineza, ouça, aí eu vou pedir para que você também, se todos os seus colegas permitirem, você fala em nome dos comerciários. Por favor, aguarde um instantinho, eu vereador. Eu gostaria de interromper, porque nós já, Rosa, por favor, presidente da Câmara. Falar, eu já lhe dou a palavra. Tá, nós estamos, passou 3 vereadores ali, a gente... O senhor vai falar. O senhor vai falar. O senhor vai falar. Nós não estamos em campanha, vereador. Senhora presidente.
por fineza, eu acho que o senhor, por fineza, a presidência deu a liberdade, poderíamos estar falando no Salão Nobre, e estamos dando... Olha, hoje é dia de sessão, eu sou obrigada a suspender, e aí não ouviremos ninguém. Vereador Adilson Rosa, vereador Gerson, por favor. Senhora presidente, eu peço certeza... à Guarda Municipal, por fineza, se houver falta de respeito, que haja. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Adilson Rosa. Senhora presidente, eu tenho certeza absoluta, que o combustível para funcionamento dessa casa não é e nem nunca foi, seja na gestão de Vossa Excelência, seja na gestão de todos os presidentes que passaram por essa casa, a pressão. Isso eu tenho certeza. Não é e nem nunca foi a pressão. Aqui tem pessoas sérias, eleitas pela grande maioria da população dessa cidade, sabe o que está fazendo nessa casa como vereador Gerson Sartori, sabe o que está fazendo nessa casa como vereador Negri, eleito pelo povo para representar e defender os interesses. E tenho certeza absoluta também que a nossa sociedade, que a sociedade jundiaiense não é formada única e exclusivamente por comerciantes, com todo o respeito que tem por comerciantes. Não estou aqui, senhora presidente, não estou nessa tribuna para receber vereador aplausos. Adilson, a presidência pede depois para que o senhor encerre, daremos a oportunidade de um representante falar e teremos de tocar a nossa sessão ordinária. Obrigado. Não estou aqui, senhora presidente, para receber aplausos, mas estou aqui para defender a seriedade dessa casa. Eu compreendo de fato a solicitação dos comerciantes, acho legítimo estar aqui defendendo os interesses da classe, como eu acho legítimo também que se ouve a população, eu acho que todo mundo aqui é coerente, é sério, e há a possibilidade sim de se rever a posição, como há a possibilidade de se manter. Agora é com seriedade, não é peitando companheiros dessa casa. Eu acho que é discutindo com seriedade que a gente vai conseguir chegar a um conceito. Adilson. Como sempre foi feito nesta casa. Nós Adilson, encerra, por favor. defendemos o discurso, defendemos o debate, senhora presidente, para encerrar. E eu acho que o senhor Humberto, representante, pessoa séria, tem condições de tocar essa discussão com serenidade, com claridade, para que a gente possa aqui nessa casa chegar num consenso da melhor maneira possível. Por favor, Adilson. Bem, agora, vocês vejam o que a gente é obrigado a ouvir aqui de bastidores. Que palanque político está sendo feito para a eleição do ano que vem. E aqui, nenhum candidato do ano que vem falou ainda. Então é ruim, eu acho que esse embate vira combate, o que não é bom. Aqui, nenhum candidato a deputado ano que vem usou da palavra. E a gente é obrigado a ouvir que palanque político está do lado de lá. Isso é ruim para vocês e é ruim para nós. Então agora eu peço, com toda a serenidade, nós temos uma pessoa que vai representar, ou a Maíra vai querer falar também? A Maíra quer falar? Tá bom. Então a presidência abre. Para você, você representa os funcionários? Sou comerciante. Comerciante? Eu acho que o comerciante já foi representado aqui pelo Humberto Fioravante. Eu gostaria de pedir 2 minutos apenas. Tá bem, então o senhor terá 2 minutos, até porque o senhor já foi representado pelo senhor Humberto. E a Maíra irá representar os funcionários do comércio. Roberto Rezende, sou comerciante de Jundiaí. A princípio é o seguinte, nós não queremos que a cidade de Jundiaí não tenha o seu aniversário. A falha está aí, que todos os anos anteriores houve esse não vai ter, ou seja, todas as cidades do país têm o dia do aniversário. Porém, já foi discutido a questão que isso foi feito, as correrias e tal, e nós estamos apenas defendendo o lado dos comerciantes. O lado dos trabalhadores, outro vai defender. Está entendendo? Agora a questão da discussão com os senhores vereadores, o nobre vereador aqui, o Sartori, ele falou por todos. É lógico que quem elege vocês é o povo. Nós também somos povo. Falou em desrespeito. Não tem desrespeito. Deixe, por favor, vamos ouvi-lo, por Até favor. porque nós chegamos, conversando com a senhora aqui, de pé de ouvido, a senhora se comprometeu em fazer uma comissão. Nós estamos trabalhando no mês que a gente espera o ano inteiro. Desde janeiro nós esperamos dezembro.
E chegou nisso, porque parece que só sob pressão não conseguimos falar com os políticos da cidade. Por isso nós não estamos querendo que não tenha mais dia de aniversário da cidade. Estamos aí vendo a campanha do aniversário da cidade em toda a mídia. Não somos contra as decisões tomadas da forma que foi. Então, nós comerciantes estamos pedindo o veto desse projeto. Vamos discutir como o próprio vereador propôs. Vamos discutir para arrumar uma data sim para o aniversário da cidade, mas de uma forma definitiva, para não ficar entrando um, muda, entra outro, muda. E a gente fica aqui todas as vezes brigando. Nós estamos aqui há mais de 3 horas e as nossas lojas estão lá. Então é isso que eu queria falar. Não existe desrespeito com vocês. Mas, por favor, também nos respeite do lado de cá. Correto. Muito obrigado. Eu acho que também, eu agora respondendo essa questão, acho que falo em nome dos 21 vereadores, esse projeto também não nasceu na cabeça dos senhores vereadores. Se ele foi colocado, é que nós temos, e como disse bem o vereador Negri, o único órgão que representa a totalidade da população é a Câmara Municipal. Nós representamos aqui 330 mil pessoas da cidade de Jundiaí, porque também os suplentes que ajudaram a nos eleger, eles também representam e são do Legislativo. Então alguém ou grupos devem ter feito esse pedido. Os senhores estão aí pedindo o contrário. Com certeza o denominador comum irá ser encontrado, sem prejuízo absolutamente para ninguém. Porque eu tenho certeza e não quero crer que nenhum vereador, nenhuma vereadora vota nada para prejudicar ou para beneficiar uma determinada camada. Tenho certeza disso. E agora a gente vai ouvir a Maíra, tá bem? Muito obrigado. Também, obrigado eu. Tem 2 minutos também. E aí nós estamos com o projeto nas mãos do prefeito, a comissão já falou com ele, se o prefeito vetar, o ano que vem só voltará o veto para essa casa e com certeza outras reuniões haveremos de fazer para que cheguemos a um denominador. Maíra, seus 2 minutos. Bom dia a todos, olha, meu nome é Maíra, eu estou aqui representando os funcionários do comércio. Porque, assim, essa data, o mês de dezembro, é o único mês que a gente tem para ter um salário um pouco melhor, entendeu? Então, eu acho que esse feriado, né, o que a gente quer plantar aqui, o que está discutindo isso, não traz nenhum favorecimento a nós, funcionários. Certo? Então, eu acho assim, se vocês quiserem fazer um outro dia, votar uma outra época, esse mês de dezembro é inconcebível, porque todo mundo vai sair daqui, vai para Campinas, vai para São Paulo, e nós? Vamos receber o quê em janeiro? Vamos fazer o quê depois? Alguém de vocês pensou na gente? Ninguém pensou, gente. Desculpe, Maíra, eu acho que o que foi, aqui não ganho nada para defendê-lo, eu deixo você concluir, tá. É só em cima do que você está falando. Como disse o vereador Negri, só que aí, de repente, você tem os encargos, porque o que acontece é o seguinte, ele não pensou em momento algum no fechamento do comércio, até o contrário, ele achou que as pessoas que viessem para o centro, que viessem para as comemorações, iriam às compras, que as pessoas das indústrias, não trabalhando nesse dia, viriam às compras. Eu acho que essa talvez tenha sido a intenção, mas entendemos o lado de vocês, sem dúvida. Eu, como funcionário, como as outras funcionárias que estão aqui, nós dependemos desse mês de dezembro, nós queremos trabalhar esse mês de dezembro. Veja bem, não pode ser que, mas aqui é feriado, quem está aqui vai para São Paulo, vai para Campinas, e nós que trabalhamos no comércio de Jundiaí, o que nós vamos fazer nesse dia? Todo mundo vai debandear para outro lugar. Então a gente gostaria de estar aqui, quer dizer, o meu intuito de estar aqui, certo, com os outros meus colegas, é que nesse dia, certo, fosse um dia como que comum, né? Um dia normal, essa votação. É o aniversário de Jundiaí, vamos colocar mais para frente, numa outra época, porque agora ele só nos prejudica. E eu acho assim, que vocês deveriam mesmo fazer uma votação. O que pensa nós comerciantes, nós comerciários? Eu e os outros meus colegas que estão aqui, certo? Nós estamos aqui, não é para ficar um dia em casa, nós queremos trabalhar nesse dia, gente. Nós precisamos desse emprego que a gente tem. Nós trabalhamos por comissão, nós temos que vender, porque senão em janeiro nós não temos salário. Nós não temos salário, nós precisamos. E se nós
Eu, como comerciária, preciso desse dinheiro, porque o meu patrão tem que estar com a loja aberta, porque senão não vai resolver. Então, não vai nós temos que votar alguma coisa que seja bom para todos. E bom para todos é realmente funcionar e essa data ser estendida para uma outra época, porque agora realmente só nos prejudicou. Eu acho assim, quem é o autor dessa emenda? Autor dessa emenda, eu acho que ele não pensou realmente na gente. E a gente, se está no comércio, é porque nós decidimos trabalhar no comércio e porque o nosso pão de cada dia sai de lá, gente, do público que vai lá todo dia, porque senão não tem jeito, não teríamos lugar para ir para um outro segmento. A presidência agradece, entende perfeitamente as suas colocações, a conhece de muitos e muitos anos, sabe que vamos fazer um comercial gratuito, falou Passarela, falou Maíra, ou vice-versa, falou Maíra, lembrou Passarela. Sabemos que todos trabalham em regime de comissão, ninguém está aqui para tirar dinheiro de ninguém está aqui para prejudicar comerciante, para encaminhá-los para comércio de outras cidades, até porque Jundiaí tem o interesse, porque o imposto fica na cidade e esse imposto é transformado em obras para a população. Não houve em momento algum, por parte dos 16 vereadores e vereadoras da casa, objetivo, o intuito de prejudicar um ou outro lado. Eu acho que o que faltou foi entendimento e esse entendimento é possível sim de acontecer. Até porque, eu repito, o projeto está nas mãos do senhor prefeito Ari Fossen e com certeza não haverá tempo de ele nos encaminhar, até porque na próxima sessão, eu repito, será a votação do nosso orçamento. E agora aqui, quando alguém perguntou por que não deixou para hoje a votação, é porque hoje seria votado o orçamento do município. Não o foi porque nós estamos com problemas no PPA, tivemos de fazer a urgência na última sexta-feira para o prefeito sancionar o PPA para depois votarmos o orçamento. Mas hoje seria uma sessão específica e não haveria condições de colocar o projeto. A gente agradece a ordem, pede desculpas se alguém se excedeu em algum momento, mas com ânimos exaltados nós não vamos levar a nada. O interesse da casa é voltado à população de Jundiaí, com certeza absoluta, e vocês, comerciantes e comerciários, fazem parte dessa população. Fiquemos tranquilos, com certeza, dia 14 não haverá tempo de ser o feriado. E voltaremos a conversar numa outra oportunidade com representações e as portas da Câmara abertas e as portas dos gabinetes de todos os vereadores abertas também para o diálogo dos comerciários, para o diálogo dos comerciantes. A presidência agradece mais uma vez e ao trabalho, todos nós, que é disso que a cidade precisa. Obrigado, gente. Nós pedimos ao pessoal representante da Pastoral da Fé e Política, por fineza, que deem a volta e vamos conversar aqui no Salão Nobre da Casa, por favor, que é um grupo pequeno de pessoas, e aí depois para retomarmos a nossa ordem do dia. Obrigado.